Bom, vamos para essa arte lindíssima aqui do Vini Lima. Ele pediu nossa ajuda e disse o seguinte: Boa tarde, Marco e chat. Mais uma vez ignorando o YouTube, eu pedi pro Vini mandar essa mesma mensagem, acho que umas 5 vezes. E eu sempre falo pra ele: manda de novo, por favor, Vini, pra ver se ele se tocava em dar um olá, um boa tarde para o YouTube, porque isso aqui vai pro YouTube. Meu Deus do céu. Galera, vocês fingem que eles não existem? Vocês acham que a galera do YouTube não tem sentimentos? Ô, YouTube, isso, obrigado, obrigado. Isso, dá um exemplo pro YouTube. Gostaria de um feedback nesse projeto de fanart que eu fiz. Eu tive algumas travas em como preencher as áreas mais vazias e senti que poderia ter mais sugestão de coisas na cena. Eu vejo que nos trampos de Cinematic, como vocês resolvem super bem a dimensão do cenário, qualquer coisa que pode complementar, tamo junto. Cara, muito legal. Eu achei a arte super bonita, assim. Mas eu realmente, antes mesmo de ler o textinho que você mandou, eu já tava com essa sensação de que faltavam elementos para preencher esse cenário, né? Eu acho que você estava comentando das artes que a gente fez na Mar Studio, especificamente de um projetinho que eu ajudei a dirigir, que é o Clash Fest. Dentro do projeto do Clash Fest, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tem duas imagens pontuais aqui que eu ajudei a dirigir, que é essa aqui, e que a gente meio que populou o cenário com alguns elementos, certo? Então, eu vou pegar essa imagem aqui, ó, para mostrar para vocês, e eu vou mostrar mais ou menos o que eu fiz, para a gente colocar bastante elemento. Uma das mentalidades que sempre tá na minha mente quando eu tô fazendo ou ajudando na direção de alguma coisa é que eu criei dentro do meu cérebro, um mini Mikezinho Azevedinho, tá ligado? E o Mike, que é, cara, um dos meus mestres, assim, né, que sempre me ensinou muita coisa, e não diferente, ele também me ensinou muito na questão da direção, eu aprendo demais com ele todos os dias, lá no estúdio, mas ele tem uma mania de sempre falar uma frase clássica que é, cara, vamos colocar mais coisa, vamos encher isso aí, vamos vamos encher. Porque encher de coisa no sentido de não só ficar sujando um monte de elemento e só inserindo por inserir as coisas, mas tentar colocar de uma forma que a gente consiga contar histórias, né, e melhorar a narrativa desses cenários, porque quem tiver paciência e interesse de navegar, percorrer os olhos nas suas imagens, as pessoas podem criar pequenas histórias dentro do cenário também. Então, uma forma de você pensar os cenários que você estiver desenvolvendo, mesmo que isso seja um cenário simples, tipo uma vista superior de uma festa ou de uma ilha e tal, é você imaginar que pessoas estão ali vivendo e que aconteceram histórias ali, que as pessoas estão andando de um lado para o outro e meio que deixar fluir essas ideias e deixar a mente ir longe mesmo, entendeu? E não ficar tentando limitar, às vezes porque você, preguiça, sabe? Não que você teve preguiça, mas tipo, sabe? Você olha uma imagem dessa, cara, eu sinto preguiça na hora, tá ligado? Obviamente eu não fiz sozinho isso aqui, né? Foram vários artistas trabalhando, dedicando horas e horas das vidas desses artistas pra fazer isso aqui ficar tão legal assim, sabe? Mas cada um desses artistas tinha que meio que isso em mente, assim, sabe? Tipo, vamos tentar deixar isso aqui uma coisa viva e tal. E também, obviamente, a gente pensa de um jeito que a gente consegue reaproveitar coisas. Então, tentar ser inteligente no sentido de, cara, vamos não ficar sofrendo à toa, vamos tentar sempre colocar coisas, elementos que a gente consiga replicar ou substituir, reaproveitando alguma coisa, ou mexendo, talvez num warp, ou criando um modelo 3D. Se você não souber 3D, tem por R$ 20 um workshop completo sobre Blender na área de membros do YouTube. Fica aí já o meu jabá, na tua cara, não esperava por essa. Mas, por exemplo, esses barquinhos aqui, ó, eles foram feitos um modelo só. Eu fiz um modelinho de barco e aí eu posei ele em vários ângulos. E aí eu fui meio que colocando eles nessa cena, entendeu? Pra popular realmente esse mar aqui. E na sua imagem eu sinto que você poderia com certeza puxar muito mais. Puxar mesmo, não só de elementos, mas até em qualidade de render, sabe? Se debruçar sobre essas áreas aqui e colocar horas na pintura, na textura, não necessariamente mexer muito em contraste, em adicionar detalhe, mas é continuar um pouco essa pintura. Eu sinto que você parou muito antes
em todas essas cenas aqui, essas partes da sua cena, sabe? Até essas aqui, com certeza dava para você encher, povoar muito mais. E obviamente que você poderia criar algo que a gente chama de asset, né? Criar alguns assets que você pudesse reaproveitar. Então pintar uma árvore bem pintadinha e meio que ir plantando essa árvore, sabe? Montando o seu cenário, ou mesmo coisas na água aqui, nuvens. Você poderia planejar muito melhor a cena, sabe? Porque eu sinto que realmente faltou essa questão de colocar um pouco mais de horas até para que o render pudesse ficar bem vistoso, sabe? Tipo, bem coeso com a iluminação que você estava criando, esse tipo de coisa, né? Porque a luz, eu não consigo entender que a luz está vindo dali. Eu sinto falta dessa luz bater na personagem aqui e iluminar ela da mesma forma que você iluminou, por exemplo, essas nuvens aqui, saca? Até o próprio cenário. Eu também sinto falta exatamente disso, de tipo, se isso é um pôr do sol mesmo, então a luz, ela poderia estar chegando aqui para iluminar e trazer mais uma planificação desses elementos. Eu senti que ficou meio bidimensional. Ela é uma pintura que ela meio que morreu na flat, sacou? Ela tá sem luz, sem iluminação nenhuma. Não tô falando que você precisa fazer uma pintura super realista, não é isso, mas é pensar na planificação, na iluminação, de como que vai funcionar isso dentro da sua cena, sacou? Então, um artista que eu gosto bastante, que eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes, e que ele faz algumas pinturas que podem ser consideradas mais simples hoje em dia, mas que com certeza são muito bem pintadas, é o Pelengue. Então, vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Olha esse cenário que legal. É um cenário onde basicamente a área de luz é uma cor só com um pouquinho de ruído de textura e a sombra ela é um valor só também. Então tem valores bem simplificados nesse cenário. Mas você percebe como, por ter planificação e uma diferença de luz e sombra, a gente consegue entender o volume desses elementos, mesmo que seja super simples? Eu acho o Pelengue, o Sergei Kolesov, ele é um cara maravilhoso nisso, assim. Ele conseguiu transitar entre o super complexo de uma pintura realista ali, de personagens, de cenários super complexos e tal, e ele consegue manter essa mesma qualidade em pinturas onde ele usa poucas pinceladas, menos pinceladas, digamos assim, mas ele mantém ainda uma coesão de iluminação, de composição, de tudo. Então eu acho que valeria a pena você dar uma olhadinha nesses cenários mais recentes que o Pelengue pintou, porque vale bastante a pena. Você consegue aprender muita coisa com esse cara aqui. Ele é sensacional, tá bom? Vale o estudo, de verdade, sim, tá bom? Nesse cara, que ele é uma das minhas maiores inspirações. Essa Damn Forest aqui cara, é sensacional, é sensacional. E voltando pra sua cena, percebe como, por exemplo, esse prédio mesmo, ele meio que morre numa flat. Ele tá um pouco bidimensional, né? A composição, a pose da personagem, eu achei que ficou bem agradável, sabe? A pose da personagem, parece que ela tá flutuando e tal. Eu gosto dessa sensação que ela tá flutuando, eu gosto desse desenho que você fez na leitura da peça, mas é mais uma questão, acho, de acabamento do que de desenho nesse caso. Uma coisinha que você, até só pra aproveitar o que eu falei de desenho, né? Eu gosto do desenho, da fluidez que tem a personagem, mas no cenário, eu acho que você poderia ter exagerado um pouquinho mais na distorção de alguns elementos. Quer ver? Um jeito bem fácil da gente fazer uma distorção, só para você conseguir visualizar, tá? Não quer dizer que eu queria que fosse assim, mas só para você aumentar um pouco mais essa distorção, a gente poderia vir aqui no Filter e Lens Correction. Vamos testar. Vamos ver se fica legal. Dentro do Lens Correction, a gente pode vir aqui nesse Custom e a gente consegue, em vez de... Isso aqui é feito para você remover distorção de lente, mas no caso, a gente vai, né, distorcer mais ainda, ó. A gente vai criar distorção. Deixa eu diminuir aqui dentro do canvas rapidinho. É o seguinte, vou diminuir aqui, porque a imagem toda ela vai distorcer, ó. Lens Correction, vamos de novo. Custom. Agora, ó, vamos distorcer ainda mais, ó. E conseguimos também dar mais a sensação da distorçãozinha de perspectiva. Acho que eu poderia até ter utilizado esse scale aqui para a gente tirar a distorção. Opa. Um pouquinho. Aí.
Nesse caso aqui, a gente pode até brincar com um pouquinho de aberração cromática, mas eu não vou fazer isso agora, mas é só para mostrar que existe também aqui, tá? Uma coisa que eu acabo fazendo de vez em quando. Então essa distorçãozinha do cenário, às vezes já dá uma quebra legal, assim, sabe? Mas essa forçada nas nuvens, acho que poderia estar mais evidente também, ó. Só o Lens Correction acho que não funcionou tão bem assim. Algo que eu fiz também na época era pesquisar algumas fotos aéreas, né? Aerial View Island. Vou pesquisar assim, você vai encontrar algumas vistas bem legais de ilhas distorcidonas, assim, tiradas por helicóptero ou por drone. E aí você também consegue meio que perceber algumas intenções de distorção de lente que são bem legais para você trazer na sua imagem. Isso aqui é uma coisa que eu pesquisei bastante naquela época da direção daquela imagem lá. Tipo, pesquisei muitas fotos de vistas aéreas, tipo essa aqui, pra gente conseguir meio que esse mesmo efeito, sabe? E uma dessas coisas que você já estava fazendo bem legal aqui, que eu gostei, é essa distorção da linha do horizonte aqui, né? Como se fosse uma distorção da linha do horizonte. Manter essa linha aqui, ó, com bastante distorção. Isso eu achei que ficou legal na imagem. Mas, ó, o que eu tava falando, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Eu vou adicionar naquela minha pesquisa Castle, tá? Que é essa palavrinha mágica que coloca castelos nas ilhas aqui, pra gente também dar uma estudada até em questão de render. O que você poderia ter feito no render? Ó, vou pegar essa imagem aqui, ó. Até se a gente colocasse sunset, talvez pudesse ter alguma coisinha a mais, ó, tipo de pôr do sol, tá vendo? Ó, bem na vibe que você tava pintando. Poderia ajudar bastante. Com essa imagem aqui, com certeza poderia ajudar bastante. E nessa imagem, o que eu queria mostrar era essencialmente isso aqui, ó. Essa divisão de luz e sombra, mesmo que seja bem simples, ela já é super útil pra gente aqui, ó. Essa aqui, ó. A diferenciação desse plano do telhado e desse. Tá vendo como tem uma diferenciação de claro e escuro aqui? Eu acho que dava pra você trazer tranquilamente, ó, tons mais quentes e um pouquinho mais claros. Pra gente ter essa diferenciação aqui, ó, do telhado. Por quê? Pode parecer super bobo, super simples, mas isso aqui vai criar uma planificação, que era aquilo que eu estava falando para você. Até dá para voltar com um tom mais frio do outro lado, para mostrar que o cenário tá iluminando, né? O céu tá iluminando esse telhado do outro lado, ó. Então a gente meio que consegue criar um efeito de cilindro, né? Esse tipo de trabalho é extremamente eficaz e não precisa de muitos detalhes, né? Você pode colocar com um pincel texturizado, mas o que eu queria era que você só realmente pintasse uma luz e sombra bem sutil. Pode ser uma divisão de 2 valores, mas já vai ser muito diferente o resultado final do que você estava propondo aqui, ó. Mesmo que às vezes seja um negócio simplão, saca? Mas faz muita diferença, cara. Beleza, Vini? Isso que eu tô falando aqui fez algum sentido pra você? Você tá acompanhando a linha de raciocínio aí? Ou tá confuso do porquê que eu tô fazendo isso? Ó, esse aqui também é a mesmíssima coisa. E algo que eu gosto bastante era de tirar um pouco o contraste de flat color. Então eu volto às vezes com um pouco de pincel suave para tirar esse excesso de contraste em algumas áreas. Tipo essa área aqui de dentro, ó. Essa área aqui a gente não veria, porque
basicamente não está batendo luz nenhuma aqui, ó. Então a gente pode colocar tranquilamente isso aqui como uma transição bem suave. Essa parte toda de dentro aqui da casinha, saca? Não tá batendo luz ali. Então, se não está batendo luz, a gente não precisa iluminar. Na verdade, o ideal é você mostrar a projeção de sombra, sabe? Ó, tipo isso aqui. Daria até pra gente clarear um pouquinho esse plano aqui, ó. Criar uma sombra projetada mais evidente ainda. Coisinhas bem simples, ó. Tá vendo como tava bem flat antes? Eu não tô fazendo um trabalho de horas, eu só coloquei alguns minutinhos, mas já vai dar uma diferença legal. A mesma coisa aqui nas transições, ó, de sombra. Sempre que você tiver sombra com sombra, se você... Ó, macete, hein, pra vocês. Macete. Sempre que vocês tiverem sombra com sombra, pode colocar uma transição mais suave do que a área de luz com sombra, tranquilamente, que o resultado fica excelente. Anotou? Essa aí é boa, hein? Falo com tranquilidade, sim, falo com tranquilidade. Ó. Sombra com sombra, então a gente coloca transições suaves, ou seja, menos contraste. Transição suave, não tô falando do tipo de pincel que eu tô usando, hein? Eu tô falando de contraste. Se você não sabe e não entendeu nada do que eu tô falando, dá uma olhadinha, tem um vídeo só sobre isso. Chama Aula Gratuita sobre Edges. Meu assunto favorito. Agora vai. 2.0, alguma coisa assim. Tá no YouTube lá. Ó, simplesinho, só, não precisa de... Só um tratamentozinho, entendeu? A mesma coisa para essas outras áreas aqui. A gente evidenciar aquela fonte de luz. Eu traria também essa mesma luz que você colocou nessas nuvens, eu colocaria nessas aqui da frente, ó. E até, uma outra coisa, eu separaria melhor essa parte inferior das nuvens do chão, ó. Lá, que tá lá no fundo, esse chão aqui, ó, que tá lá no fundo, eu daria uma separada melhor. Pra você clarificar a forma da nuvem. Eu gosto dessa sobreposição dessa nuvem, mas com certeza falta a mesma luz. Se você não quiser pintar muita luz em volta aqui dessas nuvens, você pode só fazer um resquício da luz, sabe? Realmente uma luz de recorte, ou alguma coisinha sutil. Não precisa ser muito, não. Mas traz um pouquinho, só um pouquinho, um resquício. Coisinha mínima, coisa boba. Como se estivesse vazando luz pelas frestas da nuvem, sacou? Isso dá um volume muito bom para elas. Como essa aqui tá mais de frente, a gente pode fazer a mesma coisa, ó. Uma luz de recorte só.
Beleza? Mais ou menos isso. Dá pra seguir, né? Mas eu acho que já deu pra sacar mais ou menos qual é a ideia. Gosto da ideia dessa sobreposição, que acho que não tinha aqui, mas poderia ter. Até pra você criar um espaçamento maior entre as nuvens. Acho que a cor das nuvens tá um pouco confusa, né? Isso aqui parece mais uma fumaça vinda dessa região aqui do mapa do que uma nuvem mesmo. Acho que dava pra dar uma unificada nessas cores também, talvez clarear um pouco essas nuvens do fundo, para elas não parecerem tão discrepantes entre si. Talvez dando uma escurecidinha nessa região aqui, para não chamar tanta atenção, né? Nas frestas das nuvens a gente pode trazer um pouquinho dessa cor também, que fica uma delicinha. Isso aqui fica... Me fala se isso aqui não tem sabor e cheiro, cara, de algodão doce. Se você me falar isso aqui tem gosto, sei lá, de café, aí você tá maluco. Mas se bem que café pode ter gosto de algodão doce também. Alô, baristas. Alô? Falhou meu microfone? Tem café que tem nota sensorial de algodão doce. Você nunca tomou não, Cledson? Você precisa sair mais, mano. Depois te passo o nome e uma boa receita para um café desse, tá bom? Aqui... Só fazer um espaço negativo aqui, ó. Só para essa nossa nuvem ganhar mais volume. Olha que delícia esse espaço negativo aqui, ó. Hoje eu tô bem sensorial, né? Tudo é uma delícia. Aí, beleza. Como essa região tava bem unificada, né? Parecia uma coisa bem compacta, bem sólido, né? Agora a gente meio que dá um voluminho melhor pra ela, gera umas sobreposições. E na personagem é o que eu já tava falando. Eu sinto falta de iluminar ela mesmo, sabe? Por mais que ela seja uma personagem que, sei lá, só apareça de noite. Ela é uma vampira que só aparece de noite. Talvez só separar os valores aqui do fundo com uma ring light, essa luz de recorte. Ó, só no narizinho, só um naquinho, só um naquinho. Au, aqui, pronto, ó. De leve, não precisa muito. Já vai trazer uma riqueza cromática para sua peça. Vai deixar ela bem iluminadinha. Vai separar os planos. É só chablauzinho, só aquele... sabe? Aquele... Essa cor é muito bonita, né? Ela parece um laranja, né? Que eu tô pintando. Não parece um laranja isso aqui, galera? Vocês já olharam na minha color wheel pra ver que cor que é essa que eu tô pintando? É literalmente um violeta acinzentado. Olha aí. Olha aí. O seu olho te enganando mais uma vez. Tá? Olha aí. Você achou que seu olho fosse te enganar só quando... sei lá, você recebeu uma notificação de que o Marquinho está online na Twitch, mas era uma mentira. Hein? Era o seu olho te enganando. Quando você viu a maçaneta abrindo e achou que era seu papai voltando da compra do cigarro, era seu olho te enganando. Não era nada disso, cara. Você imaginou que tinha visto que o Pelengue postou uma arte nova com estilo antigo? Mentira. Ele nunca mais fez live e ele nunca mais vai fazer uma arte daquelas. Era seu olho te enganando. Que mais? Enfim, o nosso olho engana, gente. Então, nesse contexto de cores bem frias, esse cinzinho aqui, ó, ele parece um laranja. Olha que delícia. Não é muito bom isso? Gratuito? Que isso, gente? Eu tô contando a minha história pra vocês. Tô falando de vocês não, ó. Se a carapuça serviu. Vixe. Vixe.
Mas ó, que bonitinha que ela fica. Vocês não acham? Tentando desesperadamente mudar de assunto. Ai, Vini, você foi escolhido, hein, pra ter esse feedback caótico. Desculpa. Você não merecia isso. Tá aí há tanto tempo na nossa comunidade. Luz de recorte, Grim Light. E as máquinas agrícolas, hein? Nossa, essa é pra quem é velho, hein? Essa é de velho na live. Não é nem da minha live, eu acho. Essa é uma coisa que nem é se pá da minha live. Aí, ó. De leves. Tá bom? Vamos encerrar esse feedback antes que fique pior? Espero que tenha feito sentido algumas coisinhas que eu comentei aqui, Vini. Claro que não tô falando que isso aqui é o acabamento final, né? Mas é só um início de algo que eu consigo vislumbrar aqui. E eu com certeza adicionaria vários elementos, como eu mostrei ali, né? Pensando em assets, pensando em organizar o seu tempo para não também ficar pintando à toa o negocinho minúsculo do mapa. Pinta uma vez, espalha ele, reutiliza, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí. É nóis. Isso foi só uma vingança porque ele não deu oi pro YouTube. Então é isso. Tchau.